Boa tarde, gente. Eu sou o Thales Gontijo do Grupo 6 e vou estar aqui falando para vocês sobre o nosso projeto, que vai tratar do grafeno e do nióbio. Aqui são nossos integrantes, o Igor, Pedro, Rafael de novo, Rogério, Juan e eu que vou estar apresentando aqui para vocês. Aqui é o nosso roteiro, tanto do grafeno quanto do nióbio, a gente vai estar passando por esses tópicos: histórico, propriedades, tecnologia e pesquisa, empresas e Brasil, enfim, a influência que esses materiais têm no nosso país e na nossa indústria. Grafeno, condutor do futuro. Qual que é o principal palavra aqui quando vai se tratar de grafeno, né? É a alotropia. O carbono tem diversas formas de se manifestar na natureza, assim como o grafite, como o fulereno da bola de futebol, como o diamante, enfim. E o grafeno é uma dessas formas do carbono se manifestar. Então, tratando aqui de histórico, ele foi idealizado na década de 4, mas foi produzido pela primeira vez em 2004, né? Eles isolaram o material através da esfoliação mecânica do grafite, acendendo assim o Prêmio Nobel de Química. Como assim, né? Então, voltando à questão da alotropia, o que que é o grafite? A gente sabe que o carbono é tetravalente, né? Ou seja, faz quatro ligações para se manter da forma mais estável possível na natureza. E o grafite é justamente isso, ele faz três ligações sp3 em um plano e uma ligação sp3 em outro plano, né? Tem aquela geometria piramidal do grafite. E o que que acontece? Justamente quando fala dessa esfoliação mecânica, é a questão das três ligações no mesmo plano e uma ligação saindo. A ideia é tirar todas essas camadas que estavam acima, né? Enfim, desse plano das três ligações e deixar só essa camada de um plano só. Enfim, o carbono tem quatro elétrons na camada de valência, tá? Tirou essa ligação, né, no outro plano e sobrou, enfim, três ligações para quatro elétrons, ou seja, formaram-se ligações sp2 e, portanto, uma ligação π, que é a questão do grafeno que vai trazer todas as propriedades diferentes que ele tem, úteis para nós, né, como humanidade aí. Então, falando da propriedade, lógico, né, a excelente condutância elétrica do grafeno, essa ligação π, né, vai permitir uma liberdade entre os elétrons se movimentarem entre os átomos de carbono, permitindo essa excelente condutância, alta flexibilidade, os estudos mostram que ele estica até 20% em comprimento e largura, né, até 100 vezes mais forte que aço e propriedades antimicrobianas, que são, todas as propriedades são bem diferentes do que, enfim, a metais tem, né, em geral, então isso vai trazer muita utilidade para ele na nossa indústria. Então, falando agora de tecnologia e pesquisa, vamos trazer alguns dos principais atuações, né, na indústria. Redes elétricas modernas, como eu falei anteriormente, essa questão da ligação π permite a alta condutância do carbono, tem resistência elétrica menor até do que o cobre, que é um excelente condutor super famoso aí, né? Falando de componentes estruturais mais leves e duráveis. Então, essa questão da ligação π e desses elétrons com alta liberdade entre o plano de átomos de carbono, aparece aqui na imagem, né? Nesse plano, permite a ligação muito forte entre as partículas de carbono. E, enfim, essa força. Só que o que, que acontece também, né? Como não é tridimensional a estrutura do grafeno, a densidade é muito baixa. Então, pensa, tem até uma cena do Homem de Ferro, né? Que ele fala quando tá prospectando a construção da armadura, que ele fala que grafeno é o material das próximas armaduras dele, porque é justamente essa questão. Leve, então, enfim, pode ser usado como um tecido, que vai falar no próximo tópico aqui da engenharia de tecidos, mas muito resistente. Enfim, tem diversas pesquisas nesse ramo aí. Estou falando da engenharia de tecidos, material leve, como eu disse antes, só que altamente compatível para tecidos, porque é carbono, né? Assim como nós seres humanos somos feitos aí de grande parte de carbono, não tem problema nenhum em questão de toxicidade, enfim. Além de o carbono em si não ter afinidade com materiais tóxicos, enfim. E a questão da filtração da água, que tem pesquisas vindo nesse sentido, que é por causa daquela questão da baixa densidade, desse comportamento planar da estrutura do grafeno, enfim, um grande espaço vazio, né, na estrutura tridimensional ou bidimensional do grafeno. Isso permite filtrar
átomos maiores ou partículas maiores, como de metais, enfim, e deixar a água passar, né, pela estrutura dele. Tem muita pesquisa nesse sentido também. Entrando no próximo tópico aqui, vamos falar de empresas. A Gerdau Grafene aí é muito doido, porque é a maior produtora de aço do Brasil, mas como fala no texto, abre divisão para pesquisa de grafeno. Enfim, ela vai falar aqui eficiência química para os produtos, proteção à água, oxidação e etc, né? O que que acontece? Pensa que o aço, né, um material infinitamente comprado aí, mercantilizado no mundo, tem a propriedade o quê? Ele é resistente, pouco oxidável, né? E condutor de eletricidade. O que que o grafeno vem? Qual proposta, né? Vem a aplicação do grafeno na indústria. Um material difícil de ser oxidado, conduz eletricidade, resistente, só que muito mais leve, né? Com a densidade muito maior. Então, enfim, diversas indústrias, empresas entrando com pesquisa nesse sentido para poder, como se fosse, substituir o grafeno pelo aço nas situações que isso é possível, né? Mas é muito útil para os caras, porque pensa, é o aço melhorado, né? Então, a Ford vem trazendo pesquisa nesse sentido, enfim, até no Brasil, né? Universidades do Brasil, e traz uma área muito ampla nas empresas para diminuir peso de tecnologias, enfim, de motores, no caso da Ford, baterias, diminuir o peso, né, para trazer mais eficiência química que eles falam. Então, falando de Brasil, vem a questão que eu falei das empresas, né, da utilidade do grafeno na indústria e das pesquisas nas universidades, mas o curioso aqui é que o Brasil tem a segunda maior fonte de grafita do mundo, que é a principal matéria-prima para obtenção de carbono e, concomitantemente, de grafeno. Ou é muito útil para o Brasil trabalhar nessa questão de transmissão de dados, então vem essa antena de grafeno que transmite dados de forma muito mais veloz e muito mais ampla também, com muito maior alcance. Então vem com muito interesse não só na indústria, mas nessas questões aí para o público diretamente do nosso país. Então agora vamos passar para o nióbio. O nióbio é um metal, né? A gente sabe da tabela periódica e o histórico dele, né? A primeira grande reserva de nióbio foi descoberta em 1960 no Brasil. 5 anos depois, um brasileiro e um americano fundaram uma empresa de exploração desse elemento, enfim. Aí o nióbio foi jogado para o mercado. Falando das propriedades do nióbio, alto ponto de fusão, devido à propriedade de estrutura cristalina, enfim, a posição dele na tabela periódica, ele tem alto ponto de fusão, mas o que que é o doido do nióbio, né? Alta dureza, porém maleável. Tem uma densidade aqui de 8,57 gramas por centímetro cúbico, né? Pô, parece muito, mas se comparado com outros metais de alta resistência, como tungstênio, molibdênio, etc., é uma densidade muito baixa. A questão da densidade, né, ser leve, e o de ser maleável também é difícil para esses metais de alta dureza terem essa característica. Resistente à corrosão, aqui é a propriedade estrela do nióbio, né, junto com a leveza. O que que acontece? O nióbio, ao entrar em contato com, enfim, substâncias oxidantes, ele cria um óxido na superfície dele, se eu não me engano é o pentóxido de nióbio, enfim, e que atua como uma camada protetora, né? Essa questão dos óxidos em metais desse tipo. Ele atua como uma camada protetora e dificulta a entrada de agentes corrosivos na estrutura do nióbio para, enfim, terminar de oxidar o restante de metal. Isso vai trazer diversas aplicações para ele na indústria por causa dessa propriedade dele. Então, tratando da atuação do nióbio, na tecnologia, na pesquisa, na indústria, enfim, vem aqui alguns pontos. Ligas metálicas. Existe essa questão do aço nióbio, que é um aço só que com a principal propriedade da resistência alta, né? Que é aquilo que a gente falou do nióbio, nas propriedades, mais leve. Então, pô, um material não é tão antioxidante como o aço, né, de carbono, da liga metálica feita entre carbono e ferro, mas antioxidante suficiente para ser usado, enfim, resistente e leve. Então pode pensar em atuações aí em automóveis, aeronaves principalmente, né, a gente vai entrar na questão da indústria aeronáutica depois, mas infinitas. Indústria eletrônica, o nióbio está presente nos principais materiais feitos para usar em capacitores.
Então, enfim, smartphones, toda tecnologia, se pensar aí que vai usar capacitores, o nióbio está presente. De todos os materiais usados, o nióbio é o principal aí nessa questão dos capacitores. Circuitos elétricos, em geral, o nióbio vai estar presente aí. Indústria aeronáutica. Essa questão da propriedade do nióbio ser resistente e leve é muito útil, né? Pensa para o avião levantar voo, vai precisar de inúmeras partes do avião super resistentes, mais leves também. Então ele se mostra bem presente aí na questão da indústria aeronáutica. Falando de supercondutores, o nióbio está presente aí na questão de supercondutores e, enfim, supercondutores a gente vai tratar de aplicações full high-tech, então, ressonância magnética nuclear, levitação magnética, entre outras mil áreas que vão usar supercondutores como ótima propriedade e o nióbio está presente aí. Então, falando de empresas aí, aplicação prática na indústria, a Ford, né, no setor automobilístico, enfim, outras empresas vão entrar também com a atuação do nióbio no setor automobilístico, mas tratando especificamente da Ford, é curioso que ela criou o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em parceria com o CS, focando justamente na aplicação de nióbio para baterias e aumentar a autonomia de carros elétricos. Então vem muito forte a necessidade do uso do nióbio, principalmente no setor automobilístico, nessa questão de aumento da eficiência energética das baterias. A empresa que eu comentei antes, a CBMM, ela está com um projeto, enfim, com a Volkswagen e outras empresas do setor automobilístico para criar um ônibus elétrico. E vem muita questão do nióbio aí para aumentar a eficiência energética das baterias usadas nesses, no caso, ônibus, né? No ônibus elétrico aí. Então, tanto a Ford, mas principalmente aí por causa dessa questão do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, mas inúmeras outras empresas do setor estão investindo forte no nióbio, nessa aplicação da eficiência das baterias aí. Agora, falando de Brasil, os benefícios, né? A questão do nióbio ser muito presente aqui no Brasil. A gente é uma das maiores fontes de nióbio do mundo, com focos principalmente em Minas Gerais e Goiás. Mas o que, que vai rolar, né? Todas aquelas propriedades que eu falei úteis para tecnologia e pesquisa vão trazer muito peso do nióbio na economia brasileira. Então, enfim, indústria aeronáutica, que é uma das maiores do mundo aí, e a questão das ligas metálicas, que é usada em diversas estruturas, automóveis, enfim, vão pesar muito na importância do nióbio para a nossa indústria nacional. A gente tem a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que atua como estrela aí em cenário mundial, questão de mineração e produção de nióbio. Então a gente, como país, tem uma atuação bem forte no mercado mundial quando se trata de aplicações do nióbio. Agora, grafeno e nióbio, né? Pô, dois materiais aí que, obviamente, a gente já sabe do estudo de química, tem diversas aplicações práticas super importantes para diversas áreas da indústria, mas por quê, né? Porque os dois numa apresentação só. A questão é que os dois são materiais que têm a característica em comum de serem muito presentes no Brasil em comparação ao resto do mundo. A prevalência das fontes de grafita e de nióbio no Brasil são muito maiores que a maioria dos lugares do mundo e são materiais muito importantes, materiais em formas de alotropia, como no caso do grafeno, né? Que estão na vanguarda da tecnologia aí, né? Como eu falei, as aplicações na indústria são diversas para os dois materiais e a questão é essa. Muito presentes no Brasil, super disponíveis para a nossa indústria desenvolver e com aplicações inúmeras aí na tecnologia. Essas propriedades de, enfim, condutância do grafeno, alta flexibilidade, resistência, e as do nióbio, de, enfim, a liga metálica de aço nióbio, resistência, leveza, uma questão de conseguir uma liga metálica muito antioxidante, aplicação em indústria eletrônica e indústria aeronáutica mostra, né? Evidencia essa questão de materiais presentes no nosso país, de fácil acesso, né? A, a indústria nacional, e com muitas aplicações práticas aí na questão de tecnologia e indústria. Então é isso.
obrigado aí, a gente agradece pela atenção do nosso trabalho. A gente deu tempo aí já, acho que a questão era passar principalmente essa conclusão final de como o nosso país tem potencial para desenvolver tecnologia por essa questão, enfim, natural, que a gente tem as fontes tanto de grafita como de nióbio e podemos desenvolver isso na indústria. Valeu!